Salve, salve, povo do YouTube! Aqui é KZK8888 com mais um vídeo para vocês. E esta é a segunda parte da trilogia Apreciar a Cultura Japonesa mais do que ser otaku. Se no vídeo passado eu falei o básico da formação da essência cultural japonesa, ou seja, sem influências ocidentais, agora falarei praticamente o oposto. O primeiro contato do Japão com o mundo ocidental começou em 1854, no contexto de abertura dos portos forçado pelas ameaças de ataques marítimos dos americanos, pondo fim à política isolacionista e ao sistema feudal até então presentes. No século XIX, enquanto a Europa e os Estados Unidos já viviam no contexto de industrialização, o Japão ainda era feudal. Tal contradição existia devido ao regime isolacionista criado em 1543, pois o clã Tokugawa, que dominava o país, era extremamente conservador, impedindo o contato com o mundo ocidental. Naquela época, os estrangeiros encontrados no país eram condenados à morte. Foi também durante este período que os japoneses adquiriram um sentimento nacionalista muito forte. O Shogun Tokugawa reconheceu que não poderia derrotar a imensa frota de navios dos Estados Unidos, contrariando as ordens do imperador, algo que o fez perder popularidade. Desta forma, ele renunciou e o Japão voltou a ser governado por um imperador, no caso, um adolescente de 15 anos chamado Meiji. Por fim, ele aceitou o acordo com os americanos. Sua primeira ação foi mudar o nome da capital, passando de Edo para Tóquio. Em 1868, foi considerado o ano de início da restauração Meiji, a entrada do país na era moderna. O grande paradoxo existente neste período foi o progresso nipônico, que teve capacidade de agregar fatores como a tecnologia, o capitalismo e, até mesmo, costumes ocidentais, sem deixar de lado seus valores e tradições. Para mudar as instituições conforme os modelos do Ocidente, especialistas de diversas partes do mundo foram contratados, assim como estudantes japoneses foram enviados para a Europa e Estados Unidos. Outro fator relevante foi a implementação de ensino obrigatório para meninos e meninas. Mas a adaptação não foi completamente pacífica. A mudança de regime não aboliu simultaneamente o domínio de terras de antigos senhores feudais, o que gerou conflito com estes e os samurais. Porém, em 1871, os líderes militares dos feudos se uniram e formaram um exército de cerca de 10.000 homens, a chamada Guarda Imperial. Assim, eles teriam um papel na nova sociedade. E após 8 meses foi declarado que os feudos não mais existiriam. Com a eliminação destes, o capitalismo tomou posse do sistema econômico. Mesmo assim, em comparação à Rússia, China e outros países de industrialização tardia, não houve muitos conflitos revolucionários no Japão. A restauração Meiji foi uma grande preparação do país para o capitalismo. Feudos e privilégios pessoais foram extintos com a reforma agrária e uma reformulação da legislação do imposto territorial rural. Criou-se o iene, moeda oficial, também o Banco do Japão e ferrovias. Aderiu-se ao ensino primário obrigatório, centralizou-se o poder e fortaleceu-se o Estado. Foram inauguradas ainda universidades e um gabinete parlamentar, e, em 1889, uma instituição constitucional foi promulgada. Com relação ao processo de industrialização, alguns clãs criaram indústrias, que ao crescerem iam comprando outras menores, assim como as do próprio Estado. Desta forma, surgiram as zaibatsus, que são grandes concentrações empresariais, e a economia não parava de crescer. O país do sol nascente estava muito bem guiado e, somado com a organização característica do povo, em pouco tempo se tornaria uma potência. Foi um tempo em que a economia, a política e a sociedade mudaram muito rapidamente. A era que representou o grande paradoxo entre o conservadorismo e a capacidade de adaptação ao novo, bem como ao desenvolvimento japonês, acaba em 45 anos, no ano de 1913. Não sou nenhum expert em Rurouni Kenshin ou Samurai X, mas sei que a trama se passa durante este período de restauração Meiji. Tanto que o nome em japonês é Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Rontan, traduzindo Rurouni Kenshin, a história romântica de um guerreiro na era Meiji. O Kenshin era um samurai que assassinava diversos indivíduos, até o início da nova era,
que o faz pensar em suas condutas passadas. Ele então decide abandonar o seu antigo eu e mudar juntamente com o Japão. É uma metáfora muito bem dramatizada numa obra clássica de Nobuhiro Watsuki, na qual ele sutilmente afirma que as mudanças no país eram necessárias. No entanto, ele também não deixa de criticar certos aspectos negativos da cultura ocidental e os pontos positivos da própria cultura nipônica. O filme hollywoodiano O Último Samurai, embora bastante contestado por fatos como a protagonista ser um estrangeiro, ilustra bem alguns conflitos vividos durante tal período de transição. Eu recomendo também. Inspirado pelo exemplo do imperialismo ocidental, o Japão usa a força militar e econômica para ampliar sua influência por todo o Extremo Oriente, agravando as tensões internacionais. É contraditório pensar que um país marcado pela calma e paciência possa ter sido tão militarista. Há a possibilidade do povo japonês ter herdado dos samurais um gosto pela batalha. Hoje já não mais, até mesmo pelo trauma nuclear, eles são grandes defensores da paz e harmonia. Porém, no século XX, o país se envolveu em diversos conflitos territoriais após aderirem às armas ocidentais. Em 1905, ocorrera a primeira vitória do novo exército e também a primeira de uma nação asiática sobre o imperialismo ocidental. A Rússia czarista fora a vítima. Evidentemente, a Era Meiji, além de alterações internas, mudou a relação externa do país, pois antes não havia nenhuma. Mas estavam inspirados, queriam expandir o território para crescer militar e economicamente. Planejavam dominar o leste da Ásia, ambição esta que contrariava os interesses dos Estados Unidos. E os nipônicos pecaram ao enfrentar um exército muito superior ao deles durante a Segunda Guerra Mundial. Embora inferiores, lutaram com bravura. Nos primeiros 18 meses o fôlego era grande, o que animou os aliados Alemanha e Itália. Mas este começou a acabar devido à falta de matéria básica para a indústria, como o aço e o petróleo. Em 1944, um fato interessante ocorreu. Seguindo as tradições milenares, surgiram os kamikazes. Com a situação crítica, apelou-se para ataques aéreos suicidas contra embarcações americanas. Apelos semelhantes eram frequentemente vistos na cultura dos samurais, em que para se preservar a honra ou em momentos críticos da batalha, praticava-se o harakiri. Com os ataques, cerca de 2.500 pilotos japoneses morreram, assim como 4.900 soldados aliados aos americanos. Não apenas como consequência dos ataques kamikazes, no ano seguinte, mais especificamente em agosto de 1945, os Estados Unidos da América fizeram um ataque nuclear em Nagasaki e Hiroshima. A guerra já estava no final, e os Estados Unidos queriam que o Japão se rendesse logo com a Declaração de Potsdam. Nela, os americanos diziam que a alternativa, caso negassem, era destruição total, embora não tenha sido uma ameaça explícita a um ataque com bombas nucleares. Nos dias 6 e 9 de agosto, Hiroshima e Nagasaki foram sucessivamente destruídas, o que causou a morte de mais de 80.000 pessoas, em sua maioria inocentes. Não haveria alternativa a não ser abaixar a cabeça e declarar a derrota ao inimigo poderoso. Não vou refletir sobre a guerra em si, nem os crimes cometidos nessa. Na minha opinião, a guerra em si já é algo extremamente criminoso. Enfim, mal sabiam eles que é com as grandes derrotas que se aprende a conquistar grandes vitórias. O país do sol nascente ainda iria renascer. Um dos principais fatores para o renascimento nipônico foi a renúncia às armas. Além dos americanos fazerem com que o imperador renunciasse ao seu mandato divino, para adotarem uma constituição democrática, o Japão se comprometeu a nunca mais se envolver em guerras. Os investimentos que eram destinados ao poder militar passaram a financiar o desenvolvimento industrial, tecnológico e social, o que levou a um crescimento superior a 10% entre as décadas de 50 e 70. Dando ênfase aos paradoxos, novamente as tradições milenares sofreram riscos de serem rompidas com a industrialização e o desenvolvimento maciço. A cultura pop foi introduzida e ganhou força suficiente para influenciar, hoje, o mundo inteiro. Uma espécie de período de transição, em que o Japão, sempre muito moldado por culturas estrangeiras, passa a ser influenciador. Foi também um período em que eles adquiriram características que contrapõem as outras. Da Era Meiji às guerras, das guerras à destruição, da destruição ao renascimento.
Assim surge o Japão contemporâneo. Traços desse Japão atual serão o tema da terceira e última parte da trilogia, Apreciar a Cultura Japonesa Mais do que Ser Otaku. A segunda parte se encerra agora. Muito obrigado mesmo a você que assistiu ao vídeo. Se gostou, clique em curtir, favorite, divulgue o canal, faça seus comentários, enfim. De qualquer forma, estarei muito grato. Aguardem ao próximo vídeo. Até mais e fui!